O que eu vou te mostrar agora vai contra tudo que a indústria de jardinagem moderna quer que você acredite. A ideia de que planta precisa de terra está tão enraizada que a maioria das pessoas nunca questiona. Você vai à loja, compra substrato, compra vaso, compra fertilizante, e em nenhum momento alguém te diz que esse ciclo inteiro é opcional. Os astecas alimentavam cidades inteiras nas chinampas, jardins flutuantes sobre lagos sem 1 centímetro de solo convencional. Os egípcios cultivavam lótus em tanques domésticos de barro. Os monges medievais enraizavam ervas medicinais em jarros de água. Não era improviso, era método, e funcionava. O que aconteceu não foi que descobrimos algo melhor. Foi que uma indústria encontrou uma forma de vender substrato e a gente esqueceu que a água sempre foi suficiente. Neste vídeo, vou te mostrar 20 plantas que vivem, crescem e prosperam exclusivamente em água, sem terra, sem substrato, sem erro. Fica até o fim porque o item número 8 foi onde um curandeiro de Madagascar seguiu uma pista errada e acabou apontando para um dos maiores avanços da oncologia do século XX. E o item número 9 tem 35 séculos de registros médicos independentes, todos chegando à mesma conclusão sobre a mesma planta. Se você ainda não se inscreveu no Sacred Soil, aperta o botão de inscrição agora e ativa o sino. Aqui estão 20 plantas de apartamento que vivem só na água, classificadas das mais surpreendentes às absolutamente extraordinárias. Número 20. Dipladenia. A trepadeira de sacada que era remédio antes de ser decoração. Henry Mandeville levou a mandevilha para os jardins europeus no século XIX como curiosidade decorativa. O problema é que as populações do Brasil Central e da região andina já a conheciam há muito mais tempo e não pela flor. Registros de medicina popular brasileira do século XVIII documentam o uso da raiz e da seiva como antifúngico tópico e expectorante em bronquites. A família Apocynaceae, da qual a Dipladenia faz parte, é uma das mais farmacologicamente ativas do Brasil. Compostos alcaloides com atividade antifúngica e antimicrobiana foram identificados em estudos laboratoriais com espécies do grupo. Para propagar em água, corte um ramo jovem de 15 a 20 centímetros, retire as folhas inferiores e coloque em recipiente com água descansada. Raízes aparecem em 10 a 20 dias com boa luz indireta. A Dipladenia chegou à Europa como enfeite. Antes disso era remédio e, mesmo esquecendo isso, continuou bonita o suficiente para ninguém fazer perguntas. Número 19. Manjericão. O herbe de Plínio que ainda raiza num copo. Plínio, o Velho, dedicou passagens inteiras ao manjericão na Naturalis Historia no século I depois de Cristo. Nos monastérios medievais, ficava em jarros de barro úmido nas janelas das enfermarias. Hildegard von Bingen o prescrevia para ansiedade e distúrbios digestivos no século XII. Não é folclore sem fundamento. O manjericão contém eugenol, um composto que inibe a COX-2, a mesma via de ação de alguns anti-inflamatórios não esteroidais. Contém linalol com atividade ansiolítica documentada e compostos com atividade contra Staphylococcus aureus confirmada em pesquisa laboratorial. Coloque um galho fresco em copo com água numa janela com boa luz. Raízes em 5 a 10 dias. A planta produz folhas por semanas direto do copo. O manjericão desapareceu da medicina ocidental porque a indústria sintetizou os compostos e vendeu de volta em cápsula. A planta ficou na cozinha. O mecanismo ficou na bula. Número 18. Bambu da sorte. O bambu que não é bambu e só precisa de água para viver anos. O bambu da sorte não é botanicamente um bambu. É uma dracena originária da África Central. O nome e toda a simbologia vieram de uma fusão comercial com a tradição chinesa, onde bambus reais aparecem em textos confucionistas há mais de 3.000 anos como símbolo de integridade moral. A prática de cultivar plantas em água dentro de casa em recipientes de cerâmica tem raízes profundas na decoração de interiores chinesa e japonesa. Estudos confirmam remoção de xileno e tolueno do ar interior liberados por tintas e mobiliário de MDF, com o mecanismo funcionando igualmente em cultivo aquático. Coloque em recipiente com água filtrada, longe de sol direto. Troque apenas metade da água a cada 2 semanas. Pode durar anos sem terra. O nome foi fabricado pelo mercado. Mas a planta, no copo de água, faz exatamente o que sempre fez. Fica viva, fica bonita, purifica o ar em silêncio. Número 17. Aglaonema. A planta dos templos budistas que enraiza na sombra. A aglaonema tem origem no sudeste asiático e foi cultivada por séculos nos jardins de templos budistas como planta de boa sorte.
Em tradições tailandesas é chamada de planta da prosperidade e colocada nos cantos internos de templos e residências. O cultivo em ambientes de pouca luz, dentro de estruturas fechadas, moldou a tolerância extrema da Aglaonema à sombra. Não é acidente evolutivo, é adaptação a séculos de seleção humana para interior. Pesquisas confirmam remoção de benzeno e formaldeído em ambientes fechados. O mecanismo microbiano foliar funciona igualmente em cultivo aquático. Enraiza em 2 a 4 semanas em recipiente opaco, a opacidade reduz algas. Não precisa de sol direto. Séculos de templos ensinaram a essa planta a sobreviver no escuro. O canto do apartamento sem janela para ela é simplesmente o ambiente familiar. Número 16. Costela de Adão. O fruto tropical que os europeus levaram para o mundo inteiro. A costela de Adão é nativa das florestas tropicais da América Central e do México. Quando os primeiros naturalistas europeus chegaram no século XVI, encontraram populações indígenas consumindo o fruto maduro, sabor descrito como mistura de abacaxi com banana e usando raízes aéreas em aplicações medicinais. Na medicina popular mexicana, aparecem em registros etnobotânicos do século XIX como anti-inflamatório tópico. Extratos de folha e raiz foram investigados por atividade antifúngica e por compostos fenólicos com capacidade antioxidante. Para propagar, corte um caule abaixo de uma raiz aérea existente. As raízes aéreas se adaptam ao ambiente aquático em 2 a 3 semanas. Mantenha em luz indireta forte. Os europeus levaram ela para o mundo inteiro como decoração. As pessoas que a conheceram primeiro a comiam, teciam com ela e curavam com ela. Número 15. Antúrio. O ritual mesoamericano com flores que duram meses. Registros etnobotânicos documentam o uso ritual e medicinal de plantas do gênero Anthurium em culturas mesoamericanas pré-colombianas. Quando Eduard André trouxe o antúrio da Colômbia para a Europa em 1876, foi imediatamente cultivado em estufas reais pela longevidade incomum das flores. O antúrio remove amônia do ar interior com eficiência, documentada em pesquisas especialmente relevante em ambientes com animais domésticos ou produtos de limpeza. Para cultivo aquático, plante com a base do caule em água e a maior parte exposta ao ar, troque a água semanalmente. Atenção! O antúrio é tóxico se ingerido por humanos, crianças e animais domésticos. Mantenha fora do alcance. Os botânicos europeus viram a flor e pensaram em decoração. As culturas que conviviam com ela há séculos pensavam em proteção. Número 14. Lótus. Sagrado em 3 civilizações, cultivável na sua varanda. No Egito Antigo, o lótus era símbolo do sol nascente representado em hieróglifos e no Livro dos Mortos. Na Índia, aparece no Rig Veda há mais de 3.000 anos. No budismo, representa a iluminação. 3 civilizações independentes, em continentes diferentes, chegaram à mesma reverência pela mesma planta. No Egito era também consumido usos medicinais documentados no papiro Ebers. As sementes têm uma das maiores longevidades do reino vegetal. Sementes de 1.300 anos encontradas no leito de um lago na China germinaram em laboratório. O composto nuciferina é estudado por atividade ansiolítica e extratos de folha mostram atividade hipolipemiante em modelos animais. Variedades anãs crescem em recipientes de 20 a 30 litros com água parada e argila no fundo. Precisam de sol pleno varanda com 6 horas ou mais de luz direta. O lótus desapareceu dos jardins domésticos porque ninguém na indústria de jardinagem tem interesse em te vender uma planta que se multiplica sozinha na água. Cultive a sua. Número 13. Croton. O arbusto vibrante que curandeiros do Pacífico respeitavam. O croton é nativo das ilhas do Pacífico e do Sudeste Asiático, cultivado em jardins cerimoniais por culturas melanésias e polinésias. O Croton tiglium, espécie próxima, aparece em textos de medicina chinesa e ayurvédica séculos antes do contato europeu. A família Euphorbiaceae é uma das mais farmacologicamente ativas do reino vegetal e o conhecimento sobre suas espécies era transmitido por curandeiros especializados, não ao público geral. Extratos de Croton foram investigados por atividade antimicrobiana e citotóxica em estudos laboratoriais. Para cultivar, corte um ramo semilenhoso de 15 centímetros, deixe o látex secar 30 minutos antes de colocar em água morna. Troque a cada 5 dias. Precisa de luz intensa para manter as cores vibrantes. Atenção! O látex do Croton pode causar irritação cutânea e é tóxico se ingerido. Use luvas ao manusear.
As culturas do Pacífico sabiam que algo tão vistoso raramente vem sem força. A ciência está catalogando essa força composto por composto. Número 12. Espada de São Jorge. A planta protetora que vive em água sem reclamar. A espada de São Jorge tem origem na África Ocidental tropical, onde era usada em rituais de proteção por diversas culturas. No Brasil, é profundamente integrada ao candomblé e à umbanda, associada ao orixá Ogum e a São Jorge. No Brasil colonial, africanos escravizados mantiveram esse conhecimento vivo, adaptando-o às tradições religiosas sincréticas que se formavam aqui. A NASA mediu o que essas tradições já haviam observado. A espada de São Jorge remove benzeno, formaldeído, tricloroetileno, xileno e tolueno, documentado no Programa de Qualidade de Ar da agência nos anos 80. Realiza fotossíntese CAM. Absorve gás carbônico à noite, liberando oxigênio enquanto você dorme. Tolera troca de água a cada 3 a 4 semanas. Para propagar, coloque segmento de folha de 10 a 15 centímetros em água rasa com a base submersa. A direção importa mantenha a orientação original da planta-mãe. Séculos de tradições independentes identificaram nessa planta algo digno de guarda. A NASA simplesmente colocou número no que elas já sabiam. Número 11. Era. O símbolo de imortalidade com compostos antivirais confirmados. A era símbolo de imortalidade para gregos e romanos, sempre verde, perene, impossível de matar. A medicina hipocrática documentava seu uso como expectorante desde o século V a.C. Dioscorides dedicou seção à era de materia médica para tosses crônicas. Nos mosteiros medievais, monges herboristas colhiam era dos muros para os enfermos. Essa tradição sobreviveu até hoje. Preparações à base de extrato de era são vendidas na Europa como expectorantes com registro oficial. O extrato de folha contém Ederacosídeo C e alfa-ederina saponinas com atividade broncodilatadora confirmada em estudos clínicos. Pesquisas recentes identificaram atividade antiviral de alfa-ederina contra vírus respiratórios. Corte galhos jovens de 10 a 15 centímetros, retire folhas que ficariam submersas, coloque em água filtrada, enraiza em 7 a 14 dias. Atenção! A era é tóxica se ingerida por humanos e animais domésticos. Os gregos a associaram à imortalidade porque nunca morria. A farmacologia está descobrindo que talvez eles tenham subestimado o motivo real. Se você está aqui na metade do vídeo, já percebeu o padrão. Cada uma dessas plantas tem uma história que os conteúdos de jardinagem comuns ignoram. Se essa conexão entre o que as pessoas faziam há séculos e o que a ciência confirma hoje faz sentido para você, vale se inscrever no Sacred Soil e ativar o sino. Aperta o like, compartilha com quem cultiva plantas. Agora preciso pausar aqui porque muita gente me pergunta a mesma coisa. Tudo isso é ótimo, mas onde eu consigo as mudas certas? Onde acho insumos para hidroponia sem aditivo químico? Onde compro sementes de variedades tradicionais que as grandes lojas não vendem? Essa é a pergunta certa. A maioria dos viveiros vende o que é mais fácil de produzir em escala, não o que tem mais qualidade ou mais história. Então eu pesquisei. Encontrei as fontes em que confio para mudas de variedades tradicionais, para insumos de hidroponia limpos e para sementes de plantas medicinais que você pode cultivar na janela. Coloquei tudo na descrição abaixo. Confere lá. De volta à lista. Número 10. Coléu. As folhas que coloriram jardins de templos asiáticos e hoje coloram qualquer vidro. O coléu tem origem no Sudeste Asiático e na África tropical, cultivado em jardins de templos e palácios na Tailândia e em Java antes da chegada europeia. A forscolina, composto estudado do gênero, vem do Coleus forscoli, utilizado na Ayurveda por séculos para problemas cardíacos e asma. É um ativador da adenilato ciclase com efeitos estudados em saúde cardiovascular e função pulmonar. O coléu ornamental comum não contém forscolina em concentrações significativas, mas pesquisas identificaram compostos fenólicos com atividade antioxidante e antimicrobiana. Para cultivar, corte galhos de 10 centímetros, retire folhas inferiores, coloque em qualquer recipiente com água, prefere luz indireta forte para manter as cores, enraiza em 5 a 7 dias. O coléu nunca foi esquecido, mas esquecemos o que estava dentro das folhas. A cor chamou a atenção dos europeus. As culturas que o conheciam antes olhavam além da folha. Número 9. Babosa. O papiro Ebers e a planta curadora que ainda surpreende em água. O papiro Ebers foi escrito por volta de 1550 a.C. É um dos mais antigos documentos médicos da humanidade.
A babosa aparece nele em mais de 12 formulações. Não é referência isolada, aparece em textos médicos da Mesopotâmia, em fórmulas ayurvédicas com mais de 3.000 anos, nos escritos de Dioscorides e Galeno e nos herbários medievais europeus. Cada tradição chegou às mesmas aplicações básicas de forma independente. Isso não é superstição, é a maior pesquisa clínica da história, só que sem laboratório. O gel contém a semanã, um polissacarídeo com propriedades cicatrizantes documentadas. Estudos clínicos confirmam eficácia no tratamento de queimaduras, com resultados comparáveis à sulfadiazina de prata em alguns ensaios. Para propagar em água, coloque um rebento jovem, com a base apenas tocando a superfície. Troque a água a cada 5 dias. A babosa desapareceu da medicina ocidental porque a indústria não conseguiu patentear o assemanã e fazer funcionar melhor do que o gel puro. Pegue a planta real. Número 8. Vinca. A pista errada de Madagascar que mudou o tratamento do câncer. Nos anos 50, pesquisadores canadenses investigaram a vinca porque curandeiros de Madagascar a usavam para controlar açúcar no sangue. O que encontraram não tinha efeito significativo no açúcar, mas demonstrava atividade surpreendente contra as células cancerígenas em cultura laboratorial. A pista estava errada, a planta estava certa. A vincristina e a vimblastina, alcaloides isolados da vinca, são hoje drogas quimioterápicas fundamentais no tratamento de leucemia linfoblástica aguda em crianças e linfoma de Hodgkin. O mecanismo inibe a formação de microtúbulos durante a divisão celular, impedindo que células cancerígenas se repliquem. As taxas de remissão da leucemia infantil subiram de menos de 10% para mais de 90%. Para cultivar, corte galho jovem de 10 a 15 centímetros, coloque em recipiente com luz indireta forte, raízes em 7 a 10 dias. Atenção! A planta inteira é tóxica se ingerida. Os mesmos compostos que combatem o câncer em doses controladas são perigosos em consumo direto. A vinca nunca foi esquecida. A medicina ocidental transformou o que ela ensinava em patente e empurrou a planta de volta para o jardim. Cultive a sua assim mesmo. Número 7. Cingônio. O parente das plantas mesoamericanas que cresce sem terra. O cingônio é nativo das florestas tropicais da América Central, a mesma região onde a civilização maia floresceu. A família Araceae estava profundamente integrada à cosmologia e à medicina maia. Os jardins maias integravam plantas medicinais, alimentares e rituais em composições cuidadosamente planejadas. O conhecimento sobre quais plantas toleravam sombra densa e quais prosperavam em solos encharcados era acumulado por séculos de observação direta. Estudos com extratos de cingônio identificaram compostos com atividade antifúngica e antibacteriana. Pesquisas de horticultura confirmam que está entre as plantas mais eficientes em remoção de compostos orgânicos voláteis em ambientes internos. Enraiza em 2 a 3 semanas. Corte abaixo de um nó com raiz aérea visível. Luz indireta moderada. Atenção! Tóxico se ingerido por humanos e animais domésticos. As florestas que moldaram a civilização maia produziram esta planta. Ela traz essa memória de adaptabilidade para qualquer janela onde você a colocar. Número 6. Trapoeraba. A planta medicinal indígena que prospera em água corrente. A trapoeraba tem uma das presenças mais antigas nas Américas como planta medicinal. Nações Tupi e Guarani a usavam para infecções cutâneas, como cicatrizante e para dor articular. O nome vem do tupi e significa erva que escorrega referência às propriedades mucilaginosas. Ela crescia às margens de riachos e as populações a coletavam exatamente nesses ambientes. Jesuítas e naturalistas europeus registraram esses usos nas primeiras obras de história natural do Brasil. Estudos confirmaram a atividade anti-inflamatória e cicatrizante de extratos. Pesquisas identificaram quercetina e caempferol nas folhas flavonoides com atividade antioxidante via inibição de citocinas pró-inflamatórias. A pigmentação roxa de algumas variedades indica a presença de antocianinas com atividade antiproliferativa em modelos de pesquisa. Qualquer segmento com um nó funciona em água, enraiza em 3 a 7 dias. A trapoeraba crescia onde a água estava. As populações que a utilizavam entenderam isso antes de qualquer teoria botânica. A água não era o problema, era o habitat. Número 5. Begônia. Do jardim do boticário medieval ao seu copo d'água. As begônias chegaram à Europa no século XVII e foram imediatamente incorporadas aos jardins de boticários de universidades como Oxford e Leiden, onde plantas com potencial medicinal eram cultivadas e estudadas.
Na medicina popular brasileira e caribenha, espécies foram usadas como anti-inflamatório e expectorante. No México, espécies nativas aparecem em registros de medicina indígena náhuatl do século XVI. Pesquisas identificaram compostos fenólicos com atividade antioxidante e anti-inflamatória. Algumas espécies foram investigadas por atividade antimicrobiana contra patógenos comuns. Para cultivar em água, coloque uma folha com o pecíolo submerso e a lâmina foliar fora. Raízes surgem em 2 a 3 semanas, seguidas de pequenas plântulas. Os boticários medievais a cultivavam porque suspeitavam que havia algo útil nela. Os pesquisadores modernos estão dando razão a essa suspeita, composto por composto. Número 4. Maria Sem Vergonha. O remédio europeu do século XVI que raiza em menos de uma semana. O herborista alemão Leonhard Fuchs documentou espécies de impatiens no De Historia Stirpium de 1542, registrando o uso tópico em inflamações cutâneas. Na medicina popular europeia, o sumo fresco das folhas era aplicado em urticária e dermatite de contato, especialmente dermatite causada por urtiga, já que as plantas frequentemente crescem juntas. Esse uso específico é documentado em fontes inglesas, alemãs e escandinavas de forma consistente. Não é coincidência geográfica, é observação repetida por séculos. Estudos identificaram lawsonina e compostos flavonoides que podem explicar o efeito anti-inflamatório tópico da tradição. Para cultivar, corte galho com 2 a 3 nós, coloque em copo com água em luz indireta. Raízes em menos de uma semana. Floresce mesmo em água com boa luminosidade. A Maria Sem Vergonha desapareceu da medicina porque cremes sintéticos eram mais lucrativos do que uma planta que qualquer um propaga num copo. A velocidade com que ela enraiza em água diz tudo sobre seu caráter. Número 3. Filodendro. Da Amazônia medicinal ao apartamento sem terra. Nações indígenas amazônicas, incluindo grupos Kayapó e Ticuna, utilizavam espécies de filodendro em tratamentos para picadas de insetos e inflamações cutâneas. As raízes aéreas eram usadas em construção e cestaria. Quando o botânico britânico Richard Spruce passou 15 anos documentando a flora amazônica nos anos 1840, ficou impressionado pelo nível de etnobotânica indígena, usos medicinais específicos por diferentes povos para diferentes espécies, um conhecimento que levaria décadas para a ciência ocidental começar a investigar. Estudos identificaram compostos com atividade anti-inflamatória alinhados com os usos tradicionais. Pesquisas confirmam remoção de formaldeído com eficiência documentada. Corte abaixo de um nó com raiz aérea. Luz indireta. Uma das plantas mais viáveis para cultivo aquático permanente, muitos cultivadores a mantêm exclusivamente em água por anos. Atenção! Tóxico se ingerido por humanos e animais domésticos. Os botânicos europeus chegaram à Amazônia com cadernos para documentar o que encontrassem. O que encontraram foi um povo que já tinha catalogado e testado cada planta por séculos. Número 2. Lírio da Paz. O purificador de ar documentado pela NASA que nasce só em água. O lírio da paz é nativo das florestas tropicais da América do Sul e das ilhas do Pacífico. Em seu habitat natural cresce às margens de rios e em solos permanentemente encharcados, condições que explicam sua adaptação excepcional ao cultivo aquático. Foi uma das plantas mais bem avaliadas no estudo da NASA de 1989 sobre purificação de ar interior. Mostrou remoção documentada de benzeno, formaldeído, tricloroetileno, xileno e amônia, sendo especialmente eficiente com amônia, liberada por produtos de limpeza e dejetos de animais domésticos. Em cultivo hidropônico, completamente sem terra, não apenas sobrevive como floresce regularmente. Retire a planta da terra, lave as raízes, coloque em recipiente com as raízes submersas e o colo acima da linha d'água. Troque metade da água por semana. Ela cresceu por milênios às margens de rios tropicais. O copo d'água na sua sala é, para ela, simplesmente o ambiente que sempre conheceu. Número 1. Jiboia. A planta da NASA do apartamento e de qualquer copo que você tiver. A jiboia é nativa das Ilhas Salomão, no Pacífico Sul, onde cresce como trepadeira em florestas tropicais em direção à umidade. Em Fiji, Tonga e outras ilhas, era usada em medicina tradicional como anti-inflamatório tópico e em tratamentos respiratórios. O conhecimento sobre o habitat da planta sempre próxima de água, sempre em alta umidade, era antigo e prático. Cultivadores tradicionais do Pacífico não precisavam de instrução para colocar um galho em água e ver raízes aparecerem.
Era observação direta. A jiboia foi incluída no programa de pesquisa da NASA e demonstrou remoção documentada de formaldeído, benzeno e xileno. Em cultivo aquático, esse sistema funciona com eficiência comparável ao cultivo em terra. Corte qualquer galho abaixo de um nó. Coloque em qualquer recipiente com água, luz indireta. Troque a água a cada 5 a 7 dias. É a planta mais tolerante a erros desta lista. De todas as plantas que percorreram o caminho das ilhas do Pacífico para os apartamentos do mundo inteiro, esta é a que melhor representa o que esse vídeo inteiro quis mostrar. O conhecimento de que a água é suficiente existia muito antes de qualquer manual de jardinagem. Só esquecemos de perguntar de onde veio. Então é isso. 20 plantas. 20 histórias que os rótulos de viveiro nunca vão te contar. O que elas têm em comum não é só crescerem em água. É que o mundo inteiro descobriu isso muito antes de qualquer tendência de decoração de apartamento. Povos amazônicos, egípcios, monges medievais, cultivadores do Pacífico, curandeiros de Madagascar, cada um chegou à mesma conclusão por caminhos diferentes. Não porque seguiram um manual, porque prestaram atenção. A ciência está catalogando o que eles observaram. O Acemananda babosa, a Vincristina da Vinca, a Alfa Ederina da Hera, a fotossíntese Can da espada de São Jorge, nomes novos para coisas que funcionavam há séculos. Às vezes a versão natural é genuinamente melhor do que a cópia sintética. A planta que o mundo esqueceu é a planta que mais merecia ser lembrada. Qual das 20 vai ser a primeira que você vai tentar? Me fala nos comentários, e se você já cultiva alguma só em água, quero saber como está indo. Eu leio todos os comentários. Se você quer as versões reais dessas plantas mudas de variedades tradicionais, insumos de hidroponia sem aditivo, sementes de espécies medicinais que as grandes lojas não vendem, os links estão na descrição abaixo. E para sementes, se esse vídeo acendeu algo em você sobre cultivar as suas próprias plantas do zero, eu linkei as empresas de sementes crioulas e tradicionais em que confio. Se você ainda não se inscreveu no Sacred Soil, esse é o momento. Aperta o botão de inscrição e ativa o sino. A gente está construindo uma comunidade de pessoas que recusam aceitar que sabedoria antiga é coisa ultrapassada e que processamento industrial é progresso. Às vezes, o conhecimento mais poderoso não está num manual de jardinagem. Está nas mãos de quem cultivou antes de você existir, esperando alguém fazer a pergunta certa. Até o próximo.